Olá, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje iremos falar sobre potencial elétrico. Física, terceiro ano. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Potencial elétrico, as noções de potencial elétrico aqui em relação à gravidade da Terra. Nós temos aqui um ponto P qualquer, e nesse ponto P, no tempo inicial zero, essa partícula ela começa a cair, né? Ela cai levado pela aceleração gravitacional. Então, a cada ponto, a velocidade dela vai aumentando até atingir a Terra, né? Com esse conceito da energia potencial gravitacional que é dada, né? Que é isso aqui, energia potencial gravitacional é menos a gravidade, né? O ponto M pelo ponto N dividido pela distância, né? Com esse conceito foi definido o ponto na realidade, o potencial elétrico também dos átomos, né? Observando para a Terra em si. Então, o potencial elétrico vai ser a constante pela carga maior pela carga menor dividido pela distância, né? Então, esse é o conceito baseado justamente na energia potencial gravitacional, né? Então, esse foi o ponto fundamental. Então, com esses dados, nós temos o seguinte, que o potencial elétrico vai ser igual ao EP, né, que é o potencial elétrico, energia potencial elétrica, dividido pela carga, né? Então, EP é a energia potencial elétrica, que é carga, e V é o potencial em si. Então, o potencial elétrico vai ser igual à energia potencial elétrica, a razão da energia potencial elétrica pela carga. Observem aqui um exemplo. Então, potencial elétrico devido a uma carga pontiforme. Então, potencial elétrico dado em uma carga pontiforme, eu tenho um ponto P aqui, que é onde está a cargazinha móvel, né? E essa é a carga fixa, onde ela gera um campo elétrico. E eu tenho uma distância, né? Uma distância D. Então, para mim achar a energia potencial, né, elétrica, nós vamos ter a constante pela carga maior, né, que é a carga fixa, o produto da carga fixa pela carga móvel, dividido pela distância, que é a que eu tenho aqui. Como eu sei que potencial elétrico é a energia potencial pela carga, então, se fizermos essa substituição, né, nós vamos ter que o potencial elétrico vai ser igual a, se eu pegar esse valor e substituir pela carga, cancela, vai ficar a constante pela carga maior dividido pela distância, né? Então é só, no caso de substituirmos, se eu tenho esse valor aqui, eu sei que isso aqui é energia potencial, e eu sei que o potencial elétrico é energia potencial pela carga, então se pegar esse valor aqui, né, e pela carga, se fizer esse valor, né, esse valor aqui que é isso, substituir é P por esse valor, né? E aí eu cancelo a carga com a carga, então nós vamos ter a constante, né, eletrostática, que pode ser a constante do vácuo, no caso se o meio for vácuo, dividido o produto, então o potencial elétrico vai ser diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância, né? Então, se isso para falar aqui como é inverso, observe aqui no gráfico que eu tenho potencial pela distância. Quanto menor a distância, maior o potencial, né? Quanto eu for aumentando a distância, vai diminuindo o potencial. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa ver, né? Então, observando agora o potencial elétrico devido a várias cargas pontiformes, ele é feito do seguinte modo, né? Ele é feito do seguinte modo. Nós podemos pegar esse pontozinho P, e aí nesse ponto P eu tenho várias cargas ao seu redor, né? Elas são geradoras de campo elétrico. Nesse ponto P é inserido no campo elétrico, ele é gerado por N cargas, né? Carga 1, carga 2, carga 3. A carga 1 e carga 2 são positivas, a carga 1 e carga 3 positiva, a carga 2 negativa. Então, para mim achar o potencial elétrico resultante, nós vamos somar os potenciais 1, potencial de 2, potencial de 3, né? E aí nós vamos achar, então se tiver mais potenciais, nós vamos encontrar somando todos eles.
A diferença de potencial elétrico, que a gente chama de DDP, né, que é esse U que é a diferença de potencial, vai ser o potencial do A menos o potencial de B. Ou seja, o potencial de A vai ser a energia potencial em A pela carga, menos a energia potencial de B pela carga, né? Então é assim que a gente calcula. Então observem aí pelo exercício que temos o seguinte: uma partícula está eletrizada com carga Q, que vai ser de 4 microcoulomb no vácuo, produzindo campo elétrico ao seu redor. Sabendo que um ponto P está situado a uma distância de 20 centímetros dessa carga, na letra A, ele pede para calcular o potencial elétrico do ponto P, sendo a constante eletrostática, que é a do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9. Então, na letra A, ele pede para calcular o potencial elétrico. Eu tenho a carga, né, na letra A. Então, eu tenho a carga na letra A, né? Tem a carga, que vai ser 4 vezes, menos 4 microcoulomb, que é a mesma coisa de menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Eu tenho, nesse caso, a constante, né, que é a do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Eu tenho a distância que ele deu aí, ó, né, a distância, que essa distância está situada a 20 centímetros, então eu tenho que transformar esse centímetro para metro, fica 20 vezes 10 a menos 2 metro, porque a constante aqui é em metro, né? Então é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 1 metro, colocando dessa forma aí. E aí ele quer o potencial elétrico nesse ponto, né? Ele pede o potencial elétrico. Então o potencial elétrico, utilizando as fórmulas, vai ser a constante vezes a carga dividido pela distância. Então, o potencial elétrico aí vai ser a constante, que é 9 vezes 10 a 9. A carga, que vai ser menos 4 vezes 10 a menos 6. Aí não é em módulo, então, menos 4 vezes 10 a menos 6, né, coulomb. E dividido pela distância, que é 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1. Então, se eu pegar 4 vezes 9, vai dar 36, mais por menos dá menos. 36 vezes 10 dá 9, tira 6, fica 3, né? Dividido por 2 vezes 10 a menos 1. 36 dividido por 2 dá 18, né? Dá menos 18. Então eu vou ter menos 18 vezes 10 elevado a 3, tá menos 1 passa mais 1. Então aqui vai ficar menos 18 vezes 10 elevado a 4, né? Nesse caso aqui, volt, né? Menos 18 vezes 10 é 4, ou posso colocar ainda menos 1,8 vezes 10 elevado a 5 volts, né? Vem uma casa para aqui e aumenta o expoente, vezes 10 a 5 volts. Isso é da letra A. Na letra B, ele pede a distância de um ponto M até essa carga, né, que, sabendo que o potencial elétrico nesse ponto M vai ser de 1,8 vezes 10 a 4. Então, observe que nesse caso ele quer a distância, né? Ele deu o potencial nesse ponto M, que vai ser de menos 1,8 vezes 10 a 4 volt, né? Esse é o valor do potencial. Ele deu a carga inicialmente, que vai ser menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Ó, que é esse aqui, menos 4 microcoulomb, que vai ser 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ele deu a carga e ele praticamente deu a constante, né? Que é 9, que foi esse valor aqui, ó. 9 vezes 10 a 9, né? 9 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, nesse caso, como eu quero a distância, se eu pegar e fizer a razão disso daqui, né, botar em função da distância, então eu vou ter assim, a distância trocada D com V vai ficar assim. Distância vai ser igual a K vezes a carga, constante vezes a carga, por V, né? Só mudando a posição desses dois aqui. Então, distância vai ser igual a constante, que vai ser 9 vezes 10 a 9, né? Vezes a carga, que vai ser menos 4 vezes 10 a menos 6, menos 4 vezes 10 a menos 6, e o potencial, que é menos 1,8 vezes 10 elevado a 4. Então, 4 vezes 9 vai dar 36 de novo, menos 36, mais por menos dá menos, vezes 10, 9 tira 6, fica 3, né? Dividido por 1,8 vezes 10 elevado a 4. Se eliminar isso aqui, a vírgula, põe uma vírgula no 36, né? Vai ficar com mais um zero e eu tiro essa daqui, né? Fica uma vírgula e elimino. Vezes 10 elevado a 3, vezes tá mais 4, passa menos 4.
pode deixar aí, menos 4. Então, de 36 dividido por 18 dá 2. 2, né? 36 dividido por 18 dá 2, aí tem um 0, 360 por 18 dá 20. Vezes 10 elevado a menos 1, né? Nesse caso é a distância. Menos 1, isso aqui em metros, né? Se eu for transformar isso aqui para centímetro, vai ficar 20 vezes 10 a menos 1, vezes 10 de metro para centímetro, eu ponho 10 a 2. Então, aqui vai ficar 20 vezes 10, né? Elevado a... Deixar dessa maneira aqui mesmo, em metro. Então, vai ficar 20 vezes 10 a 2, ou então só 2, né, metros, que aqui tem negativo em uma casa para aqui. Então, 2 metros, que é a mesma coisa de 200 centímetros, né? Só multiplicar por 100. Então, nós temos aí... Bom, ficamos por aqui. Na próxima aula faremos a correção de atividades. Até mais. Então.